Olá, sejam muito bem-vindos. E após décadas de discussão, chegou a hora de decidir sobre a proposta de reforma tributária. Simplificação tributária, também redução da complexidade do nosso sistema e tentativa de tornar o processo menos desigual. Mas para uma decisão tão importante, é fundamental ouvir os setores representativos da nossa economia. Tema de A Entrevista com Wander Costa, presidente da Confederação Nacional dos Transportes, CNT. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui para poder tratar de importante tema para o transporte e para toda a sociedade brasileira. O prazer é todo nosso. Presidente, para a gente iniciar nossa conversa, como a reforma tributária impacta diretamente esse setor tão importante do nosso transporte? A reforma tributária impacta todo o setor no Brasil, sem dúvida nenhuma. A preocupação agora nossa e o apoio para a reforma é que é necessário ter uma reforma para poder deixar claro para os investidores qual que é a carga tributária futura do Brasil. O setor nosso está passando por uma série de privatizações de rodovias, por exemplo. Já está lançado o edital da terceirização da rodovia no Paraná. A gente espera que a Fernão Dias, Minas Gerais, seja feita esse ano ainda. E para poder atrair o capital, é preciso que as regras tributárias, dentre outras, estejam postas e sejam claras. Então, a gente está apoiando a aprovação, a gente espera que seja aprovada agora na Câmara dos Deputados e logo depois do recesso também no Senado, para poder tirar essa dúvida e atrair investimento. A simplificação é uma coisa que interessa a todo empresário e a todo consumidor. Hoje, presidente, se fala muito na complexidade no sistema, do sistema tributário brasileiro e inclusive do custo disso para empresários, para quem produz emprego e renda. O processo é realmente muito complexo, olhando para o setor de transportes? É complexo, porque a gente tem que conviver com 27 regulamentos de semestre diferentes no Brasil. E tem alguns municípios que têm os regulamentos próprios no transporte urbano, porque o transporte de cargas ele é tributado pelo ISS quando é feito no município e por ICMS a nível nacional. Ainda tem a PIS/COFINS que é outro complexo. Então, simplificar é bom para o transporte, de ter uma única legislação para transportar para o Brasil em termos tributário é bom. A gente também trabalha mais para frente para poder uma única norma no meio ambiente também. Se transportar combustível de São Paulo para Manaus, tem que pegar 7 regulamentos diferentes, mas isso é outra hora. Agora nós estamos trabalhando e apoiando que tenha uma reforma tributária que propicie o crescimento econômico e social do povo brasileiro. Agora, interessante, presidente, o senhor citar das 27 regulações diferentes de ICMS, de tributações, e a gente pensa no setor de transportes que carrega a economia brasileira. Então, assim, se imaginar um caminhão que vai sair lá do Rio Grande do Sul e chegar ao norte, quantas vezes ele vai ter alterações, inclusive, passando por essas rodovias, cruzando nossa malha viária, ele vai passar por diferentes regulações. Isso imagino que seja uma complexidade para quem trabalha com essa logística. Realmente é complexo até para definir preço, né? Para dar um exemplo só, o crédito de óleo diesel no transporte rodoviário, tem estados que autorizam todo o óleo diesel que foi consumido na viagem, tem estados que autorizam só o combustível consumido na origem, no seu exemplo. Então, só o que abastecer no Rio Grande do Sul me gera crédito. O que eu abasteço pelo Brasil afora é todo ele perdido. Então, ter uma norma única, uma legislação única, é realmente um avanço para o setor de transporte. Isso é interessante. Agora, presidente, falando para aquele consumidor, né, para quem está nos acompanhando, porque muito se fala assim, olha, vai realmente reduzir a complexidade, vai ter um avanço para as empresas, para os grandes setores e para o consumidor, né? Isso vai se reverter na ponta, essa é a expectativa? Uma das críticas que a gente faz com relação à simplificação é o prazo para poder entrar em vigor. A gente defende que, se a proposta é para poder ela entrar em vigor em 2025, nós temos prazo suficiente durante 2024 para adequar os sistemas de apuração. Então, a gente não vê necessidade, o transporte não vê necessidade de ter um prazo de transição. Eu compreendo a necessidade da transição na divisão entre o arrecadador, que seria o ente federal, e os outros entes, municípios e estados. Mas por outro lado, para o contribuinte, que somos nós, a gente não vê essa transição. Quanto mais rápido vir, melhor vai ser o benefício. Agora, a gente tem que dividir a simplificação em duas etapas.
O transporte passageiro, nós conseguimos, no segundo relatório do deputado Agnaldo, colocar a alíquota reduzida para transporte intermunicipal e interestadual, porque no primeiro relatório só estava pegando o transporte urbano. Então, ele já vai ter a redução do valor de imediato, tão logo começa a vigência em 2025. O transporte de carga ainda não foi abrangido, apesar de ser tido uma atividade essencial para o Brasil, a gente está na alíquota maior e a gente vai ter casos onde vai ter oneração da carga tributária. A alegação de não colocar o transporte de carga é que é atividade meio. E se é atividade meio, você vai repassar integralmente o tributo para o tomador do serviço. Mas se é atividade meio, também de argumentos, o imposto é neutro. Então, por que não colocar o imposto na alíquota reduzida e ter menos impacto no preço do frete? Porque a gente transporta para contribuinte e para não contribuinte. Porque quando você vai fazer um transporte para empresas que estão na atividade do Simples, ela não vai gerar crédito para ela. Então, essa situação agora pode onerar justamente o pequeno e médio empresário, em detrimento do grande que vai se acreditar. É uma solução que ainda não conseguimos costurar na reforma tributária, mas a gente vai continuar trabalhando e estudando para mudar até, se for necessário, no Senado Federal. E é uma tramitação longa, né? Porque depois de muita... A gente estava falando que são décadas de discussão, né? Eu realmente acompanhei aqui em Brasília, em outros governos, até assim a possibilidade de passar e chegar no plenário, mas chegava lá, alguma coisa travava. Mas o cenário está propício para o avanço. Mas depois da Câmara tem o Senado ainda, se tiver alteração, volta para a Câmara. Então tem muito caminho para diálogo. O senhor mencionou o relator Agnaldo Ribeiro, né? E a gente até abriu a nossa conversa falando da importância de ouvir os setores. O setor de transportes foi ouvido pelo relator, pelo Congresso Nacional, teve esse ambiente favorável para o debate e discussão? Sim, o setor de transporte foi ouvido tanto pelo relator Agnaldo Ribeiro quanto o coordenador, lá o deputado Reginaldo Lopes. A gente tem boa articulação no Congresso Nacional e estamos sendo ouvidos e levando a preocupação. Tanto é que nós conseguimos colocar o transporte intermunicipal e interestadual justamente o argumento de que quem paga a passagem é o cidadão brasileiro. E ele não poderia ser onerado em detrimento do transporte aéreo, que por enquanto está fora da reforma. Isso é importante, né? Porque a gente fala muito e parece ser um tema estrutural, e é estrutural, é complexo, mas no fim, sempre quem paga a conta é o consumidor, né? Porque se tem uma complexidade, se tem uma elevação tributária, quem é que vai pagar essa conta? É o consumidor. Né? E agora ficou mais claro, né? Com o IVA ou IBS, como vai ser chamado, não tenho certeza, quem vai pagar a conta é o último elo da cadeia. Então a gente tem que fazer uma reforma que beneficie o verdadeiro contribuinte, que é o cidadão brasileiro. Nós, empresários, só repassamos, a gente recolhe o valor, passa no nosso caixa por um período e logo a gente faz o pagamento do boleto e vai para os governos. Agora, presidente, a gente fala muito aqui em perspectivas, né? Se a reforma passar, pode ter até um crescimento, e tem projeções aí que apontam o crescimento de mais de 10% do produto interno bruto, das riquezas brasileiras. O senhor tem esse otimismo também? A reforma tributária pode gerar um crescimento do PIB em um espaço de tempo? Acho que pode ser até mais, né? Porque eles falam em crescimento a indústria está falando em crescimento de 10%, 15% em 10 anos. Então, é uma média de 1% ao ano só, é muito pouco. Mas a simplificação do processo e a melhoria da arrecadação pode fazer com que o Estado brasileiro tenha mais condições de fazer investimento. Está pregando, a gente defende que não tem aumento da carga tributária, mas é preciso aumentar a base de contribuintes. Existe uma série de setores que têm atividade econômica, que têm gerado resultado e lucro para os investidores, mas que não contribuem com os impostos. Então, a ideia de aumentar a carga de contribuinte, que todo mundo paga menos, é uma coisa positiva e é provável que a arrecadação aumente se aumentar a carga tributária, justamente para poder usar aquilo que o governo já tem, que é a base de dados dos contribuintes. Hoje, no Brasil, quase que 100% das atividades tem que ter emissão de documento eletrônico, seja municipal, estadual ou federal. Então, ele tem uma base de dados muito grande. Mas a gente sabe também que nem sempre os entes federados, prefeituras e estados, conversam com o ente nacional. Então, as informações ficam muito difusas. Na hora que você fizer o imposto centralizado, você vai ter uma base de cálculo única. Então, você pode cruzar informações e ali você
tributar todo mundo. Então, acho que o aumento, o ganho para o cidadão brasileiro, para o Estado brasileiro, vai ser a centralização dos dados para poder ficar mais fácil de fiscalizar eletronicamente todos os geradores de riqueza e todos os contribuintes. Agora, presidente, a gente fala sempre, quando se discute reforma tributária, que tem interesses. O senhor testou um termo que é difuso, e eu acho que é isso mesmo, né? Tem lá o interesse da agricultura, da indústria, serviços, que são interesses legítimos, né, nessa negociação. Agora, se tem um setor que conecta aí todos esses, é o de transportes, né? Porque se não tem a logística, não leva lá a produção agrícola, não faz o transporte da indústria, a gente estava falando de serviços também, tem tudo a ver, né? Como é que o setor de transportes dialoga, né, com esses diferentes players aí nesse debate? O transporte realmente move o Brasil. É um tema que a gente usa e não tem como ser diferente. A gente transporta para o pequeno agricultor, por exemplo, a gente vai levar os insumos lá na pequena propriedade e depois que é produzido, por vezes contrata um transportador autônomo ou uma empresa para poder fazer o transporte. Aí é uma preocupação, né? Como é que vai ficar o pequeno produtor, agricultura familiar? Porque o grande produtor, ele trabalha para exportação e a gente defende que a exportação seja isenta de tributo. Então, ele tem estrutura para poder fazer a apuração e recolhimento. Uma preocupação do agro é justamente com a pequena propriedade. Mas é o problema da CNA, eles estão cuidando disso, a gente tem conversado. Como é que a gente conversa? A gente sempre reúne o transporte com a CNI, com a CNC, com a CNA, para poder discutir legislações que facilitem a atividade empresarial. E a preocupação é fazer com que todos passem a contribuir. E o desafio agora é buscar realmente essa convergência, né? E nesse debate que ele é tão importante. A gente vai um rápido intervalo e na volta vamos falar mais aqui sobre reforma tributária, impactos e vamos falar também do transporte como um todo no Brasil, necessidades, né? O que precisa ser feito. Essa entrevista importante com o presidente da CNT, Confederação Nacional Transporte, Wander Costa, com a gente aqui no canal Empreender. Então não saia daí, a gente volta já. Voltamos com a entrevista, hoje recebendo o presidente da Confederação Nacional dos Transportes, Wander Costa, falando com a gente aqui justamente sobre o setor e também sobre o impacto da reforma tributária no país e nesse setor tão importante. Presidente, o senhor, tenho certeza que já acompanhou diversas discussões sobre a reforma tributária, né? O senhor, nas conversas, nesse diálogo, nesse debate importante, né, o setor está sendo ouvido, entende que o momento ele é favorável para avançar, Câmara, Senado, e finalmente conseguir uma solução para a nossa tributação? O momento é favorável porque houve a convergência de interesses do Congresso Nacional. Nós estamos vendo o Arthur Lira, presidente da Câmara, trabalhar para aprovação, está fazendo esforço. Outras horas já escutamos o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também defender a reforma tributária. E o Executivo, o ministro Haddad, está trabalhando intensamente para poder vê-la aprovada. Ainda teve adesão de importantes governadores, como o Tarcísio de Freitas e outros também apoiando. Então agora é o Executivo apoiando, os estados apoiando e o Congresso apoiando, é um momento propício para poder acontecer a reforma tributária. O setor tem sido escutado. Já no primeiro momento, eles queriam colocar a alíquota única, nós defendimos junto às autoridades que era necessário ter pelo menos 3 alíquotas, uma básica, uma menor para poder atender os produtos essenciais, como saúde, educação, e colocamos também o transporte, e outra para onerar aquilo que faz mal para a saúde, seja fumo, tabagismo, bebida alcoólica, e até mesmo para deixar a porta aberta para onerar o combustível fóssil quando o país entender que é necessário que faça uma transferência de matriz energética. Você vai pegar na Europa, no país da OCDE, a maior parte deles já estão nesse sentido. Vou tributar o combustível fóssil fortemente e desonerar a energia elétrica, por exemplo. Então, deixar isso autorizado para o governo quando entender que é possível fazer essa mudança, é positivo para não depender de uma nova reforma constitucional. Fomos movidos também para quando pegar o produto do combustível nosso, óleo diesel, que é o principal item de insumo, para fazer monofásico, assim, que seja monofásico para facilitar a arrecadação, mas que gere crédito para as empresas de transporte que utilizam. Esse é o principal insumo. Então,
a gente tem sido ouvido. Algumas nossas demandas, talvez as principais, foram atendidas, mas ainda continuamos ainda trabalhando para poder fazer mais algum ajuste enquanto der tempo, ainda enquanto não for aprovada a reforma tributária. Agora, presidente, o senhor falava do diálogo da Confederação Nacional do Transporte com CNI, CNA, CNC. Qual é o papel nessas discussões estruturantes das confederações no país? Qual é o peso que se tem hoje, pela sua experiência, nessa discussão, justamente no Congresso Nacional? O peso é fundamental para a economia. A gente faz as duas principais coisas para mover um país. Nós geramos empregos, 95% dos empregos gerados está dentro da sociedade. O que está fora das confederações é o poder público. E pagamos tributo, que é o que vai dar condições dos entes federados pagar os salários do público. Então, a convergência entre as confederações é muito importante. Eu converso com a CNI, com a CNA principalmente, falo, o que eu mais torço é para vocês terem grande produtividade, porque eu vou ter o que transportar. Eu falo com o comércio também, vocês têm que ter uma atividade grande que as pessoas se movimentam para ir comprar, aí eu tenho que transportar. Eu falo isso de forma extremamente honesta e verdadeira. Quanto melhor a agricultura, quanto melhor a indústria, mais carga para transportar vai ter, melhor vai ser para o transporte. E esse é um exemplo que, assim, um depende do outro, né? Se um não produz, o outro não consegue transportar, né? Então, essa cadeia ela é fundamental. Agora, presidente, claro que a gente está falando sobre um tema que é fundamental, prioritário da reforma tributária, mas o desafio do transporte no Brasil, ele é muito mais amplo, né? Quais são os grandes debates que o senhor pode antecipar para a gente depois de avançar com a reforma tributária? A gente tem procurado muito melhorar a infraestrutura do transporte. A gente conseguiu uma grande vitória junto com a transição de aumentar os recursos para o Ministério do Transporte, que esse ano já aproxima de 20 bilhões. Significa que neste ano o governo pode gastar a mesma coisa que o governo anterior gastou em 4 anos. Isso é fundamental para poder dar manutenção nas nossas rodovias e propiciar algum investimento em ferrovia. Defendemos com muita ênfase que o que for privatizável, o que tiver interesse econômico na iniciativa privada deve ser privatizado, mesmo que a conta do pedágio venha cair sobre o transportador. Mas não pode deixar de ter investimento público para poder promover o desenvolvimento das regiões mais carentes. Na região pobre, onde não tem uma atividade econômica grande, não tem interesse do privado fazer investimento, seja ferrovia, seja rodovia. Então, o público tem que ir para lá para poder fazer o equilíbrio e, no futuro, talvez, fazer uma estrada que foi construída com recurso público, ela vai atrair investimento, vai atrair desenvolvimento, ela pode ser até privatizada mais à frente. Mas tem que ter a consciência que, na infraestrutura do transporte especificamente, tem que ter o privado junto com o público para poder promover o desenvolvimento econômico e social. É até interessante o senhor citar, presidente, da necessidade de atrair o investidor privado, né? E hoje há uma busca por investimentos, né? Para melhorar nossa infraestrutura e ter na ponta melhoria para quem usa o serviço, né? Mas esse tema já foi tabu muitas vezes, uma grande polêmica, né? Olha, o pedágio, o investimento privado, né? O senhor acredita que isso... As pessoas já entendem de uma forma melhor isso? Se eu tiver um investimento privado, eu vou ter uma melhoria para mim, para o usuário do serviço? Sem dúvida, uma evolução muito grande. Tanto é que a gente está privatizando rodovia, as ferrovias no Brasil, com todas elas privatizadas. E tem a consciência do usuário, do empresário de transportes. É claro que a gente quer pagar um pedágio justo, a gente trabalha para não ter outorga, porque a gente entende que o fato de estar privatizado já desobriga da manutenção, já é uma redução e vai gerar emprego e renda, que vai trazer dinheiro para o Estado. A gente sempre se posiciona contrário à outorga. Mas pagar pedágio justo acaba, ao fim, é um custo a mais, mas que traz para nós economia, tanto em combustível, em acidente, manutenção e ganho de produtividade. Então, é um custo que, por algumas vezes, você consegue até equilibrar e a redução de outros itens compensar o que faz o pedágio. Mas mais importante da rodovia pedagiada com qualidade é a segurança. Segurança vai evitar acidente, vai salvar vidas. Agora, isso é interessante, até do ponto de vista de gestão, de priorização, o senhor citou do impacto, né, da consequência de uma rodovia bem feita, muitas vezes com investimento privado. Qual é o ganho para o Estado como um todo, e até do ponto de vista financeiro? O senhor citou, por exemplo, uma rodovia mais segura. Vai ter menos gasto com saúde pública, com acidentes, né, com hospitalização, que a gente sabe que o gasto ele é enorme, né?
Essa conta, ela é feita na prática? É estimado alguns valores, mas o que se vê realmente é onde tem rodovia tem desenvolvimento econômico. Se você andar pelo Brasil de carro, de automóvel, você vai ver que no Nordeste, por exemplo, todas as cidades têm em volta do eixo rodoviário. Então, você pega Minas Gerais, o sul de Minas atraiu muita indústria, muito operador logístico depois da duplicação da Fernão Dias. Por outro lado, você vai para Fernão Dias no sentido oeste, você vê um desaquecimento econômico. As siderúrgicas que estavam no Vale do Aço antigamente estão fechando, estão desativando fortes, justamente por causa do custo logístico. Está caro você transportar de caminhão de Belo Horizonte até o Vale do Aço. Então, a boa rodovia atrai investimento e propicia o crescimento econômico e está social. Você fala econômico e social, onde tem uma economia pujante, você tem emprego de qualidade. E tendo emprego de qualidade, você melhora a qualidade de vida do cidadão. E é até interessante abrir espaço, presidente, para falar, o senhor citou há pouco as nossas ferrovias, o investimento privado em ferrovias, até para a gente falar desse desafio do Brasil, né, da ferrovia e da hidrovia. Né? Há muito espaço ainda para investimento, para desenvolvimento no país nesses campos? Sem dúvida nenhuma. Há um espaço muito grande, tem defendido muito o desenvolvimento da hidrovia. Você pega a parte do centro-oeste com o eixo norte, com um investimento baixíssimo, você vai conseguir fazer com que o custo logístico caia significativamente. Porque nós temos grandes rios navegáveis que não são explorados. E o rio navegável, no Brasil não tem hidrovia. Se eu falar que tem hidrovia, é muito otimismo. O que nós temos aqui são alguns rios navegáveis que são explorados por atividade. E a vantagem da hidrovia é que existe uma forte concorrência no Brasil. Você tem 10, 15 empresas que fazem o transporte fluvial em cada rota, que concorrem entre si e faz com que efetivamente o custo caia. A ferrovia, ela tem uma vocação grande para o interior de Minas. Você pega lá o que chamam de Mato Pipa, é uma nova fronteira agrícola que está tirando muita soja, muito milho e que está saindo para exportação toda a área de caminhão, por falta de ferrovia. Então, há que se fazer, tem projetos que têm viabilidade econômica, que já tem a produção para ser transportada. E isso atrai, se por acaso abrir para investimento, atrai o capital privado. Tanto é que no final do ano passado foi feita uma série de autorizações para poder, mostrando interesse de se investir, que elas pararam no tempo, não estão sendo efetivadas, até por uma ainda insegurança jurídica. Quando você troca de governo e fala que eu quero revisar a lei das ferrovias, todo mundo que estava com o projeto para esperando para poder dar tranquilidade. Então, quando a gente fala em segurança jurídica, não é só o judiciário que atua para julgar e deferir, também é necessário que a legislação aprovada tenha um tempo de maturação. Não dá para alterar a lei toda hora, que alterar a legislação com um processo legítimo, mas isso traz insegurança jurídica. E isso traz um custo também, presidente. Insegurança jurídica, algo que é muito discutido no Brasil, e aí a gente fala de diversas esferas, vai até o Supremo Tribunal Federal. Isso realmente causa uma insegurança direta para o investidor, quem investe, né? Isso de não ter certeza se a regra que está estabelecida hoje pode mudar a qualquer momento? É dois pontos que tem. A regra pode mudar e pode mudar a interpretação jurídica também. O Supremo tem que ter cuidado na hora de interpretar e, se possível, né, ele fazer a interpretação literal da legislação brasileira, sem deixar tentar fazer um avanço acima daquilo que foi escrito. E traz insegurança. O transporte de carga sofreu uma derrota agora no final de semana, onde a Lei 13.103, que cuida do motorista, que veio para poder tratar da segurança do motorista, do controle de jornada, do tempo de descanso, ela foi tida, 4 pontos dela foram colocados como sendo inconstitucional. Isso faz com que os empresários tenham que repassar todos os custos que têm e pode dar até algum risco de um colapso em determinados setores da economia, principalmente aquelas empresas que trabalham no longo percurso, que fez toda uma planilha de custo, pensando no tempo de descanso do motorista. Dá um exemplo, o motorista ele poderia passar o final de semana trabalhando e quando voltasse para a base, ele teria o dobro do tempo de descanso. Isso é uma reivindicação dos próprios trabalhadores, dos motoristas, que preferem ter o tempo de ocioso, o tempo de ócio dele junto aos familiares, do que abandonado no ponto de parada, por melhor que seja esse ponto de parada. Não que todos eles sejam bons no Brasil. Mas o que eu vou fazer dentro de um posto
2 dias sem ter minha família. Eu prefiro dirigir respeitando o intervalo entre o tempo de descanso, o intervalo entre jornadas, e quando chegar em casa, em vez de eu ficar um dia só com a minha família, eu vou passar 3, 4 dias. Então, isso foi vetado pelo Supremo, um erro nosso, mas há a interpretação de que a Constituição fala diferente. É interessante que muitas decisões não se aplicam à prática, né? É importante conhecer esse dia a dia, inclusive do trabalhador que faz essa reivindicação. Agora, presidente, a gente falou aqui de reforma tributária, tema da nossa entrevista, conseguimos abranger aí e ampliar nossa discussão. A gente está chegando à conclusão da nossa entrevista e para a gente fazer um resumo aqui da nossa reforma tributária, o senhor mencionava há pouco o custo, né? Custo logístico, né? Qual vai ser realmente a consequência de aprovar uma reforma tributária, atendendo, inclusive, as reivindicações do setor nesse custo final? A gente fez um estudo, né, com a consultoria aqui no Brasil, e o impacto final, mantendo a alíquota de 25%, vai aumentar a carga tributária para carga de 3% a 4%. Com relação ao transporte passageiro, com a nova redação agora, colocando ele na alíquota reduzida, não vai ter aumento de custo. Tá aí. E na consequência geral, teremos aí pelo menos um cenário mais favorável se a reforma avançar. A gente espera que a reforma avance, vai ter um cenário favorável, mas a crítica que fazemos é o período de transição. Eu queria que o cidadão brasileiro, os empresários brasileiros pudessem ter o reflexo favorável num período mais curto. Eu entendo, a CNT entende que se ela vai entrar em vigor em 2025, não precisa de ter uma transição. Pode entrar em vigor, que os nossos sistemas, nossa inteligência artificial sabe fazer as contas e colocar os tributos em dia, fazer as arrecadações já no começo de 2025. E até a aprovação da reforma, até a discussão final, Câmara e Senado, claro, tem muito espaço aí para ouvir setores importantes, como os transportes e a Confederação Nacional do Transporte. Quero agradecer ao presidente da CNT, que esteve com a gente aqui em A Entrevista, Wander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte. Muito obrigado pela entrevista e já deixar convite para novas entrevistas aqui no canal Empreender. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você, Rodrigo. Está aceito o convite para novos debates sobre o transporte no Brasil. E com certeza teremos novas oportunidades. Quero agradecer principalmente a você que acompanhou a nossa entrevista e já deixar convite para novas entrevistas aqui no canal Empreender. Então, muito obrigado e até a próxima.